Ei, Giovana, como vai você? Tudo bem? Amém. Joel está concentrado, orando ali. Amém. Amém. Ótimo. Que bom ter vocês nessa manhã de domingo. Dona Geralda, bom vê-la, né? Os irmãos, os que estão aqui. Roberto, ele mora em Baltimore, Estados Unidos. Ele está no Rio por um tempo e vai ficar uns 10 dias aqui em Belo Horizonte. O Roberto, ele é brasileiro, ele é americano e ele é sueco. 3 nacionalidades, né? E é aposentado no exército americano. Ele é um veterano. Ok. Ok. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Cida. Hoje tem churrasco. Tomou café da manhã hoje, bem especial. Aniversário do casal Augusto e ela que toma o café especial. Amém. Viu, maridos? É assim que faz, né? Ok. Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por sua presença aqui conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós chegamos diante do teu trono da graça nessa manhã para agradecer por cada vida aqui presente, ó Pai. Espírito Santo, fala aos nossos corações, continue falando aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Unge a sua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos realmente pensar com o Senhor nesse momento, ó Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha, eu gosto muito desses versículos, e é tão interessante para as nossas vidas essa manhã de domingo, porque tendo em vista vários testemunhos, e que testemunhos são estes? São o capítulo 11, o testemunho de Abel, de Enoque, que andaram pela fé, o testemunho de Abraão, o testemunho de Isaac, de Jacó, o testemunho de Sara, o testemunho de todos aqueles profetas, homens de Deus e mulheres que andaram de fé em fé, que andaram por fé. Sabe, vista esse tão grande nuvem de testemunhos, homens que perseveraram até o final, uns foram cerrado no meio, outros cuspiram em seus rostos, sabe? Outros foram perseguidos, foram humilhados, mas todos eles andaram de fé em fé, foram considerados heróis da fé. Então, tendo nós vista, versículo 1, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ó, amados, sabe, tem a história de um homem que ficava andando de um lado para o outro, carregando várias coisas. Em uma mão, ele carregava uma pedra grande. Na cabeça, ele tinha uma lata grande. Nas costas, ele carregava um saco com um tanto de pedaço de madeira.
carregando as costas. E ele andava para cima e para baixo, com aqueles, ele andava para um lado e para cima. Não cai não. Todo dia, todo mundo vendo ele carregando aquele saco, aquela lata na cabeça, mantendo a cabeça firme, né? E aquele tijolo do lado, carregando. E um dia um moço perguntou para ele, um homem, por que você carrega esse tijolo, que tá carregando esse tijolo pesado na mão para cima e para baixo? Ele, é mesmo? Para que não tem serventia nenhuma? Joga isso aí fora. Que alívio para a mão. Aí ele continuou, cabeça erguida, com a lata e carregando aquele saco. Aí uma mulher, moço, por que você carrega essa lata velha da cabeça para cima e para baixo? Ele, sabe, que eu não tinha percebido. Para quê? Eu não vou usar isso para nada, eu vou tirar isso, eu vou jogar isso para lá. Aí ele, uau! Ele continuava carregando o saco. E a cabeça estava bem leve. Quando você carrega um peso, hein, Ricardo? Algo pesado na cabeça por um tempo e tira, não dá um alívio, né? Imagina esse moço, ele continuava com aquele saco pesado. Aí um dia um menino falou, fulano, por que você está carregando esse saco aí com tanto pedaço de madeira para cima e para baixo? Para que isso? Ele, olha só, eu não tinha percebido, eu não tenho valentia nenhuma para isso, jogou fora. Ele, uau, beleza, que alívio, né? Todo aquele peso que eu carregava não servia para nada, agora ele estava andando para cima e para baixo, leve, solto, uau, descansado. Isto é uma ilustração para, olha, no versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que diariamente, constantemente está nos assediando, e às vezes nós andamos assim torto por causa de erros, pecados, e sabe, às vezes vem a palavra, vem o irmão e fala, irmão, a palavra de Deus diz, e nós, uau, mesmo, eu não tinha percebido, eu vou tirar essa lata velha da minha cabeça. A gente, uau, até respira bem. Aí daqui a pouco vem outro irmão e fala, a palavra de Deus está falando assim, assado. Realmente, isso faz sentido na minha vida. Para que eu estou carregando isso? Que alívio. E assim nós vamos como é que é a palavra? Eu sou da escola dominical. Desvencilhando, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. E daqui a pouco vamos, uau, o meu Deus é fiel. Então, amados, isso é uma ilustração para nossas vidas hoje. E continuando, sabe, aqui no versículo 1, o pecado que tem nas mãos nossas vidas, corramos, e essa é a palavra-chave, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra corramos com perseverança é nipomone no grego. E fala para nós corrermos com persistência. Com persistência, marchando firmes, adiante, para frente. Nunca, jamais pensar em desistir, em parar. Ou desviar para a direita ou para a esquerda. Mas manter nosso foco. Aí vem o versículo com os olhos no autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Então nós andemos, corramos a carreira que nos está proposta. Firmemente. Adiante. Não para trás. Não para o lado. Adiante. Para frente. Cabeça erguida. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amados, abre a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado, hein? 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Pedro fala assim. 1 Pedro 2, versículo 11. Estou no 2 Pedro. 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstertes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
Obrigado. Olha, como peregrinos, como forasteiros, como peregrinos e forasteiros, aqui no nosso dia a dia. Lembra que Efésios 2:19 fala que nós não somos mais peregrinos e forasteiros, porque nós somos concidadãos dos santos. Paulo está olhando lá no futuro. Pedro está olhando aqui na prática, no dia. Nós somos peregrinos e forasteiros. Parece que é um contraste, mas não. Somos peregrinos. Abster-nos de todas as paixões do mundo. Ou seja, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas manter a nosso foco, Jesus Cristo, cabeça erguida. Em Mateus capítulo 7. Vamos lá. Vamos pensando comigo aqui. Mateus capítulo 7. Jesus disse, versículo 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Aqui Jesus Cristo falou o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram nela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Olha, há duas portas, uma está larga, dois caminhos, um estreito e outro largo. O largo, né, leva à perdição, as coisas do mundo tenebroso que jaz no maligno, que é o diabo, o pai da mentira. O estreito é o caminho que leva à vida, é o caminho da graça. Como peregrinos e forasteiros, né, nós entramos por essa porta estreita e nós estamos num caminho, um caminho estreito. Às vezes nós não vamos entender todas as coisas, mas o fato é que Deus estabeleceu uma corrida para nós, para corrermos de fé em fé, cabeça erguida, não virando para um lado nem para o outro, nem voltando para trás, mas indo adiante, para frente. Para frente sempre. Porque Deus vai adiante de nós. Deus está conosco. Né? Aquele versículo de Deuteronômio 31, Isaías 49. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixarás, nem te desampararás. Não temas, nem te espantes. Amém? Olha, em frente sempre, na nossa corrida. A palavra penetra em nosso coração e ela vai nos transformando de dentro para fora. O pecado que tenazmente nos assedia, nós vamos sendo libertos de dentro para fora. E vamos para frente, para frente, para frente. Não vamos desviar para um caminho largo, mas sim no caminho estreito. O caminho da graça, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho de comunhão, o caminho da vida. É o caminho estreito. Muitos irmãos, infelizmente, têm desanimado na sua corrida com Deus. Muitos irmãos têm desanimado, têm desistido de caminhar com Deus na corrida que foi proposta. Por quê? Por quê? Sabe? Porque muitos irmãos desistem. Porque estão olhando para as fraquezas dos irmãos. Porque muitos irmãos param na sua caminhada com Deus. Porque estão olhando para os problemas da igreja. Porque muitos irmãos desistem de sua vida com Deus. Por quê? Porque estão olhando para os fracassos e erros dos líderes. E muitos têm fracassado nesses dias na sua caminhada com Deus. E muitos irmãos estão abandonando a sua carreira que Deus propôs, porque tiraram os olhos, tiraram o olho, tiraram os olhos, né, do autor da sua salvação,
Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muitos estão desistindo da corrida porque colocaram seus olhos em homens. E homens falham. Homens, mulheres fracassam. Mas Deus permanece fiel, compassivo, misericordioso, amoroso. O tempo todo. Eu falei domingo passado que se você larga tudo, vai servir a Deus, fazer toda a obra de Deus. Deus não vai te amar mais do que Ele te ama agora. Porque Deus não te ama pelo que você faz. Mas Ele, apesar do que o que você faz. É diferente. Erramos, fracassamos, e Deus está lá. Ó filho, eu te amo. Ó filha, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida, uma carreira bem proposta. Olha o tanto de testemunhos de fé. Continue, às vezes nós caímos, Ele nos ergue e nos coloca de pé e nos faz caminhar de novo. Deus tem um plano bem estabelecido para as nossas vidas. E muitos estão naufragando na fé hoje. Mateus capítulo 14, olha comigo. Mateus capítulo 14, versículo 28 a 31. Aqui Pedro, os discípulos de Jesus saíram mar afora, e Jesus veio caminhando por sobre as águas. Jesus veio caminhando por sobre as águas. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, Jesus diz: vem Pedro. E Pedro, com os olhos fixos em Cristo, Pedro desceu do barco, pum. Opa, Pedro é um perito, ele era um pescador. Ele sabia que ele estava em alto mar. Ele sabia as profundezas daquelas águas. Ele sabia daquele vento de um lado para o outro, o perigo que ele estava passando. E Pedro colocou o pé fora do barco. E o pé dele não afundou. Que experiência, Sr. José Amâncio. Para o apóstolo Pedro. Opa! Legal! Com os olhos fixos em Jesus Cristo. Olha, Jesus vem, Pedro. E Pedro está indo. De repente, ele tirou os olhos de Jesus Cristo. E olhou para um lado e para o outro. Viu as ondas? Ventos. E ele começou a temer. Ficou com medo. E ele duvidou. E ele começou a naufragar. Afundar. E ele: Senhor, salva-me. E Jesus, prontamente, imediatamente, estendeu suas mãos. Vem cá, Pedro. Eu tenho um plano para a sua vida, Pedro. Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Homens de Deus e mulheres estão naufragando na fé hoje, porque permitiram que o diabo lançasse dúvida nas suas emoções, nas suas mentes, nas suas memórias, e vivem procurando o defeito nos líderes, em homens de Deus. Fica olhando as fraquezas dos irmãos, fica olhando os problemas da igreja, e naufragam na fé. E sabe, amados, mas no momento em que eles falam: Senhor, salva-me, Senhor, socorro, Jesus não fala: ops, ei, você agora vai ter de fazer algumas coisas para merecer. Isso é o diabo que faz. Imediatamente, prontamente, Jesus estende a mão. E nós: Senhor! E ele nos coloca de pé novamente. Isto é graça.
Isto é misericórdia. Isto é amor incondicional. Nós não merecemos, mas Ele continua nos amando. Isto é sobrenatural. Nós temos um Deus que está atento às nossas vidas e o desejo de Deus é que percorramos a carreira proposta para nossas vidas com os olhos fixos no autor da nossa Jesus Cristo. Não tire os olhos dele, porque o dia que nós tirarmos os olhos de Jesus Cristo, nós vamos ver o perigo. E vamos ficar com medo. E vamos duvidar. E vamos naufragar. Oh, amados, em Isaías capítulo 40. Isaías 40. Isaías 40. Fala sobre Israel. Eu amo esse versículo. Versículo 28 a 31. 40. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado? E multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de Jesus caem. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, Ricardo, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados, na carreira que Deus, na corrida que Deus colocou para nós, estabeleceu para nossas vidas, é para nós corrermos com fé, de cabeça erguida para o alto. Sabe, nem sempre, nessa corrida que nós temos com Deus, nem sempre, quem chega em primeiro lugar é o vencedor. Com Deus é diferente, Rafa. Vocês lembram daquela história do Derek? Aquele rapaz na corrida na Olimpíada de Barcelona em 1994. Ele preparou tudo para aquela corrida, ele tinha grande chance de chegar em primeiro lugar. E isso todo mundo nós sabemos, é só clicar no YouTube lá, vocês vão ver a história dele. Ele preparou, o pai dele estava lá presente e tudo, e no momento na corrida, chegando próximo, 100 metros da linha de chegada, ele estava na frente, ele sentiu uma fisgada na perna e caiu no chão. E dói muito. Lembra que o Ronaldinho Gaúcho aí tá com uma fisgada na perna, né? E tá 3 meses preparando, e isso dói demais. E esse rapaz, Derek, ele sentiu e caiu no... E a dor era tão intensa que ele não conseguia nem ficar de pé. E todo mundo passou na frente dele. Todo mundo passou na frente. E pegou, levantou, com a mão na perna e foi arrastando em direção à linha de chegada. Aí o pai dele, que estava do outro lado, viu, veio correndo, ele conseguiu entrar no estádio, abraçou o filho e junto com o filho ele foi devagarzinho arrastando a perna até passar a linha de chegada. Sobre aplausos, com o estádio todinho de pé, aplaudindo. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele foi considerado um vencedor, um campeão. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Ele chegou em último lugar. E a vida com Deus é assim também. Nem sempre aquele que chega em primeiro lugar é o vencedor. Mas o vencedor para Deus, seu José Amâncio, é aquele que não desiste. Apesar de tudo, continua firme na sua corrida, de cabeça erguida para o alto. É aquele confiante, firme, persistente e não abandona a corrida para a sua vida. Dona Geralda? Aí nós chegamos lá, espera no arrebatamento da igreja. E vai ter o estádio todo de pé aplaudindo-nos. Ó, servo bom e fiel. Perseverastes, apesar de tudo. Olha, amados.
Porque muitas vezes a dúvida tenta nos fazer afastar da corrida que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Porque nós temos, como nós sabemos, um inimigo que quer gerar essas dúvidas. Às vezes, porque um desejo, como o pastor Cliff falou, quando esse é um desejo, que nós tanto desejamos e tanto queremos que aconteça, a vida não acontece de repente. E aí muitas vezes a gente fala, poxa, isso aqui não tem jeito, não, vou mudar. Mas isso é duvidoso, isso é desistir, é abandonar, não é ser perseverante, não é ser persistente. Por quê? Porque a Bíblia fala que os desejos, nossos desejos, se nós, em Salmos 37, versículo 2, 3 e 4, se nós alimentamos a palavra de Deus, confiamos no Senhor e andamos na luz da sua palavra, Ele vai realizar todos os desejos dos nossos corações. É uma promessa. Ele vai fazer. E Ele tem prazer. Então, nós temos uma corrida para as nossas... Nós podemos perseverar ou desistir, ou parar. Mas sabe, os fracos acham que não precisam, aliás, os fortes acham que não precisam mais de correr com Deus. E naufragam na fé. Os fracos estão persistindo, caminhando, perseverando, marchando adiante, apesar de tudo que acontece em suas vidas. E esses, que o mundo considera que são fracos, são os fortes para Deus. São os grandes para Deus. São aqueles que fazem a diferença no seu trabalho, na sua comunidade, na sua cidade, com seus vizinhos, na sua família. São aqueles que não desistem da caminhada com Deus. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, olha lá comigo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 10. Vamos ler o versículo 6. Do versículo 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceste como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, Paulo falando, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amados, também, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Muitos filhos de Deus, alguns que estavam conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, estavam deixando ser levados com doutrinas que não procediam da verdade. Então, aqueles que estavam caminhando em novidade de vida. E Paulo, ele sempre bateu de frente com esses judaizantes. E aqui no capítulo 5, a partir do versículo 2, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Quem vos impediu de continuar correndo de fé em fé, na verdade? Hoje nós estamos aqui. E todos nós estamos sujeitos a errar. Mas se erramos, nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos e andamos. Porque é assim que nos chama a andar, de cabeça erguida, para o alto. Agora, permaneço. Aí já é. Não vou falar do jumento, porque eu tenho uma pregação que vem. Eu vou falar de 3 jumentos na semana que vem. 3 jumentos. 3 jumentos. Viu? Não perca, eu vou falar sobre 3 jumentos domingo que vem. Um específico. Não, todos 3. 2 jumentos e uma jumenta. 2 jumentos e uma jumenta. Próximo domingo eu vou falar. Não, eu vou falar sobre 2 jumentos e uma jumenta. No próximo domingo. E vocês vão ver que Deus, ele. Ô, gente. Mas eu vou deixar para domingo que vem a história do jumento. Né? Que tem uma jumenta que a jumenta falou. O outro jumentinho se achou. E o outro, nós vamos falar no próximo domingo. Então não deixe de vir domingo que vem. Se você não vir domingo, você vai perder. Amém? Mas sabe, deixa o jumento para domingo que vem. Né? Tá coçando a minha boca aqui, a minha língua. Vou deixar para a semana que vem o jumento, porque vai demorar mais. Mas, amados, nós entramos pela porta estreita, estrada estreita. Nós andamos, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos as boas novas. Nós temos a verdade revelada na palavra de Deus. Nós temos irmãos preciosos que nos cercam. Nós temos uma corrida proposta por Deus para as nossas vidas. E nós temos uma nuvem de testemunhos de fé, de homens e mulheres que perseveraram, marcharam adiante, firmes. O que você vai fazer essa semana na sua vida? Você vai, constante de estrada. Talvez Deus quer que nós nos desvencilhemos de algumas coisas que nós temos feito. E é Ele que vai nos mostrar. Não é o pastor que vai chegar e falar para você, irmão, para de fazer aquilo ou aquilo outro. É a palavra de Deus que chega. O pastor ministra, quando aconselha, o irmão pede aconselhamento, ele aconselha na palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que chega no coração e transforma a pessoa. Aí vai deixando o tijolo de lado, vai deixando a lata velha do outro lado, vai deixando aquela peso carregável e daqui a pouco ele está voando com Deus. Como peregrinos forasteiros, aqui na terra ainda. Porque nós somos, diante de Deus, concidadãos dos santos. E nós temos uma posição garantida diante de Deus. No futuro. Mas agora, Pedro diz, não anda pelo caminho largo das paixões carnais deste mundo. Essa semana, que seja para nós sermos movidos pelo Espírito Santo a correr naquela estrada estreita, correr com firmeza, e qualquer coisa que aconteça, como Derek, nós levantamos e continuamos firmes para a linha de chão, porque nós não corremos sem rumo, nós temos um alvo, nós temos, prioridade. E nós, com Jesus Cristo, nós somos sim mais que vencedores. Não abandone, não deixe de correr com Cristo, porque Deus vai te levar muito além do que você pode imaginar. Deus vai fazer coisas que você vai ficar de boca aberta se você persevera, se você me achando adiante. Deus vai fazer acontecer, porque Ele te ama, Ele tem um plano para a sua e não vai desistir jamais da sua vida. Ele não vai desistir jamais do seu chamado. E Ele vai te levar além pela graça,
pela graça, porque Ele ama usar de graça sobre graça com seus filhos e filhas. Vamos adiante, vamos firme, corramos a carreira que está proposta para nós essa semana, mas corramos com a cabeça erguida, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não abandone, não deixe a dúvida, não deixa, os problemas do dia a dia impedir você de correr na corrida que Deus estabeleceu para a sua vida. Vamos adiante, vamos em frente. Como Miqueias falou em 7:7, eu, porém, esperarei no meu Deus e manterei meu foco, meus olhos no autor e consumador da salvação. Como Josafá orou, Senhor, não resta força em mim, nem no povo, nem nós sabemos o que fazer. Porém, Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. E Deus conduz. E Deus abre porta que foi fechada. Deus desembaraça nosso caminho para que possamos correr a corrida que está proposta para as nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos, irmãos! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém? Curvamos nossa cabeça e fechamos nossos olhos. Deus o Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos pelo plano que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Oh, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão incrível com a sua palavra aberta. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, aqueles que estão clamando, ó Pai, clamando nesses dias por um livramento, Senhor. Livra, Senhor, aqueles que estão clamando por uma cura física, emocional, física, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja a semana da vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão caminhando, ó Pai, correndo na estrada que o Senhor determinou, ó Pai. E nesses dias têm, ó Pai, ficado um pouco desanimados. Que o Senhor traz um ânimo novo. Mostre, Senhor, o caminho que deve andar. Direciona, Senhor, à luz da sua palavra. Liberte, Senhor. Transforme. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó soberano Deus, Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos, Senhor, porque o Senhor vai adiante de nós. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, por cada irmão e irmã nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa estender suas mãos sobre cada um de nós nesse momento e nos abençoar com todas aquelas sortes de bênçãos que nós já somos abençoados, ó Pai. Ó Senhor, que possamos ter uma semana onde nós possamos revelar o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que nos mantenha em Ti, Senhor, e possamos ver a grandeza do nosso Deus, revelada em nós que somos tão pequenos. A glória seja dada a Ti, Senhor. Nos protege na volta para casa e nos dê uma semana abençoada. No nome nós oramos.